Olá, fera! Tá no ar mais um vídeo, cobertura máxima, GGE e Gimbal. E eu converso agora com o professor André Pessoa, de História, que vai dar algumas dicas para você se preparar para a prova de amanhã. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, a prova de Ciências Humanas do Enem é uma prova que eu já tenho dito em outras ocasiões, que é uma prova que vem sendo aperfeiçoada. E a cada ano a prova está mais bem elaborada e é uma prova que exige, digamos assim, do aluno um conhecimento geral, um conhecimento, digamos, mais universal. Então, quem faz uma boa prova de Ciências Humanas é o aluno que não se limita apenas ao material didático, apesar que o nosso material didático é muito bom, mas é aquele aluno que busca informação em sites especializados, é o aluno que faz leituras paralelas, lê paradidáticos, lê artigos de revistas de grande circulação, que assiste TV, documentários. Então, é uma prova assim, que exige do aluno esse conhecimento mais geral. Entretanto, existem alguns temas que têm aparecido na prova com uma certa frequência, né? E eu queria lembrar que alguns desses temas que têm aparecido com certa frequência na prova e alguns que são passíveis de aparecer. Então, é importante, por exemplo, na parte de História do Brasil, o aluno lembrar a parte de historiografia. Então, assim, a prova do Enem, por ser uma prova de caráter interdisciplinar, ela explora muito documentos. Então, fontes, assim, se coloca um documento lá para o aluno, a partir da leitura daquele documento, responder a questão. Então, nesse sentido, a parte de historiografia da história, da formação da identidade cultural brasileira, da identidade nacional é importante. Então, o aluno deve lembrar, por exemplo, a geração de 30, a chamada geração de 30, que é composta por três grandes sociólogos e historiadores brasileiros, que é o Gilberto Freire, autor de Casagrande Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda, né, que escreveu Raízes do Brasil, e o Caio Prado Júnior, que escreveu Formação do Brasil Contemporâneo. Entre esses três grandes intelectuais da primeira metade aí do século XX, eles vão contribuir bastante para a formação da identidade nacional a partir das obras que escreveram. Então, é importante lembrar da contribuição desses personagens, desses autores, para a compreensão, para uma melhor compreensão da identidade nacional, da identidade cultural, política e econômica brasileira. Um outro assunto que é assim, bastante recorrente nas provas de vestibulares, na parte de História do Brasil, é a escravidão. Então, o regime escravocrata, estabelecido no Brasil aqui ainda na primeira metade do século XVI, ele aparece com muita frequência nas provas vestibulares do país inteiro. Então, é bom o aluno lembrar, por exemplo, do processo de abolição da escravidão, do processo gradual. A escravidão no Brasil foi abolida gradualmente. Então, começa com a lei de 1831, a lei para inglês ver, depois vem a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e é um processo lento que vai desembocar na Lei Áurea só no final do século XIX, em 1888. Então, a escravidão e esse processo lento e gradativo de abolição é um assunto que é importante lembrar. O aluno deve estar antenado nisso aí, que há boas possibilidades desse assunto aparecer na prova, né? Um outro tema que é recorrente nessas provas vestibulares, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil, são aquelas revoltas messiânicas que aconteceram no final do século XIX e início do século XX. Entre essas revoltas, as mais importantes são a Guerra de Canudos, que acontece no interior da Bahia, né, que imortaliza o nome de Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado, que acontece no sul do país, no território que ficava entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Então essas revoltas
messiânicas, elas são esses conflitos, essas revoltas messiânicas são interessantes porque elas envolvem, sobretudo, duas coisas que a princípio parecem ser distintas, mas que nesses conflitos se unem, que é a questão fundiária, o problema da terra, e o problema religioso, e a questão religiosa, porque tanto Antônio Conselheiro como João Maria, José Maria, que foram os líderes do contestado, eram líderes messiânicos, eram líderes religiosos, né? Que eram vistos pelos seus seguidores como messias, né? Como salvadores, como novos messias, digamos assim. Então, esse é um tema interessante. E um tema que assim, é extremamente recorrente, que aparece em quase todas as provas, é a Era Vargas, né? Então, Vargas sempre aparece em quase todas as provas dos vestibulares do Brasil. Então, o aluno deve lembrar aí o primeiro governo Vargas, né, que acontece entre 1930 e 1945, os períodos do primeiro governo Vargas, né, o período, o governo provisório, o período constitucional e o Estado Novo. Eu diria que desse primeiro governo Vargas, a parte mais importante, que é mais explorada em vestibulares, é exatamente a terceira parte, a última fase do primeiro governo, que é a chamada ditadura do Estado Novo, né, que acontece entre 1937 e 1945. Então esses são temas assim, da história do Brasil que há uma grande possibilidade de aparecer nessa prova, né? Naturalmente nós não estamos querendo aqui fazer nenhum tipo de previsão mística, digamos assim, somos educadores, professores e não gurus, mas assim, analisando as provas anteriores e você encontra aí uma tendência nessa prova de explorar determinados temas, e esses são alguns desses temas que são passíveis de ser explorados nessa prova. Ok. Bom, muito obrigado, professor, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar com Fera. E, bom, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E no dia da prova, amanhã, você pode entrar no site à noite e acessar o www.gge.com.br. Lá no Cobertura Máxima você vai ter acesso às provas e aos gabaritos. É isso, boa sorte, Fera, e até a próxima!